Oi, gente! Deixa eu te perguntar uma coisa. Azia, gases, estufamento, constipação, diarreia, essas palavras te incomodam no seu dia a dia? Se você respondeu sim, esse vídeo é pra você. Esses sintomas podem estar relacionados a uma má digestão. E a gente vai falar sobre isso hoje. Gente, eu li num livro uma frase que falava o seguinte, que o trato digestivo ele é responsável pela conexão do mundo exterior com o mundo interior, ou seja, do mundo ao redor da gente com o nosso organismo. Não é interessante? E você sabia que você coloca cerca de 25 toneladas de matéria na boca em forma de comida? Dessa forma, o trato digestivo pode ser o caminho para a saúde, mas também pode ser o caminho para a doença. Eu quis trazer esses dados para vocês entenderem a importância do processo digestivo. E a gente vai falar sobre ele. A digestão ela é dividida em 5 etapas. E a primeira delas começa, na verdade, antes do ato de se alimentar. Olha que interessante! A primeira fase da digestão, ela ocorre na mente. Quando você começa a pensar sobre o alimento, imaginar a imagem desse alimento, sentir o cheiro desse alimento, são estimulados neurotransmissores que iniciam o processo de digestão, que vão sinalizar ao organismo, ao trato digestivo, a liberação de substâncias importantes na digestão. Gente, olha só, o Rô, que fica aqui na câmera, estava comentando comigo que quando ele começa a sentir fome, começa a sentir aqueles barulhos, aquele movimento peristáltico já vai acontecendo e muitas pessoas se queixam de sentir uma queimação no estômago. Isso acontece porque já é liberado no estômago o ácido clorídrico, que é um ácido e acaba dando essa queimação quando não tem alimento para ser digerido. Então, gente, está vendo como a digestão começa antes mesmo do ato de se alimentar, quando você simplesmente pensa no alimento? Uma coisa que eu acho importante compartilhar com vocês é a questão do Mindful Eating. Você já ouviu falar em Mindful Eating? O que significa isso? Significa se alimentar em atenção plena, porque dessa forma você consegue mandar mensagem para o seu cérebro, para ele então produzir as substâncias necessárias no processo de digestão. Uma delas, inclusive, é a grelina, que é liberada no estômago e é o hormônio que fala sobre a saciedade. Ou seja, se você está se alimentando em atenção plena, você acaba comendo menos, porque você percebe essa mensagem de saciedade. Inclusive, gente, a prática de Mindful Eating ajuda a emagrecer, vocês sabiam disso? A segunda etapa da digestão, denominada fase oral, ela se inicia quando você coloca o alimento na boca. Nesse momento, inicia-se a produção de saliva e você começa a mastigação. A função da mastigação é tornar a partícula do alimento, que é grande, bem pequenininha, para facilitar todo o processo digestivo e para facilitar a ação das enzimas digestivas. Uma informação interessante e importante é que na saliva existem enzimas digestivas, como a amilase salivar, que é responsável pelo início de digestão do carboidrato, e também a lipase salivar, responsável pelo início de digestão dos lipídios, ou também chamados de gorduras. E aí uma dúvida muito comum é a questão de quantas vezes tem que mastigar. Gente, eu não vou falar de número, mas é importante vocês saberem que quanto mais você mastiga, mais você fraciona esse alimento nessas partículas pequenininhas. E isso vai ajudar muito a sua digestão. Então, sim, é muito importante você mastigar bastante os alimentos. Porque aí começa a polêmica. Tem gente que fala que são 25... Gente, é um saco você ficar contando 25 vezes para mastigar. Eu acho que é importante você ter essa consciência que você tem que mastigar muito até ficar realmente uma pasta dentro da boca, assim, mais ou menos, né? E hoje, com a vida super corrida, ninguém mastiga e quer só engolir o alimento e tchau. A terceira fase, ela é denominada fase gástrica, que é a digestão que ocorre dentro do estômago. Grande parte da digestão, ela ocorre no estômago. Mas uma coisa que muitas pessoas não sabem é que ele também é responsável pela defesa imunológica. Isso porque no estômago é liberado o ácido gástrico, que é o ácido clorídrico. E esse ácido ele é responsável por matar alguns patógenos, ou seja, algumas bactérias que podem fazer mal à saúde. E aí hoje é muito comum muitas pessoas utilizando antiácidos, como por exemplo o omeprazol. Esses antiácidos, eles bloqueiam a liberação de ácido clorídrico e isso dificulta a digestão. Inclusive, diminui a absorção de alguns nutrientes também. Então agora eu vou falar para quem tem queimação.
Primeiro, é importante investigar a causa e não simplesmente ir na farmácia e comprar um antiácido. O uso de antiácidos, ele pode prejudicar a absorção de vários nutrientes. E você pode desenvolver outros sintomas como fadiga, cansaço, que são provenientes, por exemplo, uma deficiência de ferro. E o ferro, por exemplo, é um dos nutrientes que precisa desse ambiente ácido do estômago para ser absorvido. Então, como eu sempre falo, é muito importante você conhecer o seu corpo, você escutar o seu corpo, porque às vezes essa queimação pode ser uma má mastigação, ou então um excesso de café, alguma coisa que esteja irritando a mucosa do seu estômago. Então verifica, pensa antes de você sair tomando medicamento sem prescrição médica. A quarta fase é a fase intestinal. Vamos falar primeiro do intestino delgado. O intestino delgado, ele é responsável pelo término da digestão dos alimentos e também da absorção de nutrientes. E é de extrema importância você ter uma mucosa intestinal saudável para absorver corretamente os nutrientes. E a quinta e última fase ocorre no intestino grosso. Lá acontece a absorção de água e eliminação de toxinas. Essas toxinas são derivadas do lixo que a gente produz, que são derivadas dos resíduos do processo digestivo. Essa eliminação se dá através da evacuação. E hoje é muito comum encontrar pessoas com constipação. Esse é seu caso? Em primeiro lugar, constipação ela pode ser comum, mas não é normal não. O ideal é evacuar diariamente. E a consistência das fezes tem que ser uma consistência correta. O que é isso? Não, como é que eu vou falar? E o ideal é que a consistência das fezes esteja na escala de Bristol entre o 3 e o 4. Aí vai ter que botar a escala de Bristol aqui para as pessoas entenderem o que é isso. Porque você vai falar que é Bristol. Esse assunto da saúde intestinal é um assunto que tanta gente pergunta que eu vou guardar para o próximo vídeo. Então, não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima.